Saudações a todos! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o checklist da Prisma. Então, se você está fazendo uma revisão sistemática, pretende fazer uma e ainda não conhece o checklist, esse vídeo é para você. O checklist da Prisma, ele vai auxiliar os autores a redigirem o relatório científico. Então, significa que ele vai te ajudar na hora de escrever o seu artigo científico sobre aquela revisão sistemática. Então, o checklist da Prisma nada mais é que um checklist de itens que são necessários para ter um relatório científico de forma clara e objetiva. A seguir, eu vou mostrar cada um dos itens desse checklist. Não estranhe se tiver um ou dois vídeos sobre esse assunto, já que tem bastantes itens esse checklist. Então, dando andamento a esse vídeo, agora eu vou mostrar o checklist da Prisma atualizado, que é a versão de 2020, para vocês. Bom, o primeiro item vai dizer que você deve identificar o relatório como uma revisão sistemática. Então, uma boa revisão sistemática espera-se que tenha o título dela, por exemplo, um exemplo fictício. Dispositivos musicais são eficazes para melhora de coordenação motora em crianças? Aí geralmente vai ter 2 pontos, uma revisão sistemática. Ou pode ter no começo do título, revisão sistemática, nananana. Então é muito importante você identificar a sua revisão sistemática como sendo uma revisão sistemática. Bom, para o resumo, diz que deve-se verificar os itens do checklist Prisma no resumo. Então, o resumo, ele vai resumir todas as informações ali do seu relatório. Então, é importante que ele tenha os critérios que são essenciais do checklist. Então, é como se ele fosse um mini relatório. Então, por isso que você tem que ver esses itens no resumo também. 3. Descrever a justificativa no contexto do conhecimento existente. Então, na sua revisão, tem que estar muito bem fundamentado o porquê que tu está fazendo aquela revisão sistemática. Sei lá, tem muitos artigos falando sobre a utilização de termoterapia para dor lombar. Porém, não tem um consenso através dessa revisão sistemática, queremos verificar se é benéfico ou não e tudo mais. Então, você tem que dar o porquê. Por que tu está fazendo isso? Justamente a sua justificativa no contexto dos artigos que já existem e do que a literatura traz. Item 4. Descrever explicitamente, essa parte é muito importante, explicitamente, os objetivos ou questões da revisão. Então, por exemplo, o seu objetivo é ver, por exemplo, você quer verificar se tal tratamento ou intervenção é eficiente. Bom, seu objetivo geral. Você tem outros objetivos? Por exemplo, comparar determinada terapia, verificar a faixa de idade e tudo mais. Pensa assim, tudo que tu coloca lá no resultado, óbvio que você teve o objetivo de pesquisar aquilo, senão não faz sentido. Então, por isso, todos os seus objetivos devem estar muito bem claros e explícitos no seu relatório científico. Item 5. Você deve especificar os critérios de inclusão e exclusão e como foram agrupados para a síntese. Então, os seus artigos, quais foram os critérios de inclusão e exclusão desses artigos? E como eles foram gerenciados, organizados para depois tirar os dados deles? Então, você tem que descrever essa parte também. Item 6. Especificar todas as bases de dados, de procura de dados e a data da busca. Então, eu vou pesquisar na PubMed, na SciEl ou no Google Scholar. Ok. Bom, quando que tu fez isso? O início da busca de dados foi em tal data e o último artigo extraído foi em determinada data, quando concluiu a revisão ou tudo mais. Então, isso tem que estar descrito também. 7. Apresentar todas as estratégias de busca, filtros e afins. Então, por exemplo, eu quero fazer uma revisão sistemática sobre a utilização de música na reabilitação. Bom, então eu coloco lá, o meu descritor, que palavras que eu vou colocar lá para achar isso? Eu posso colocar reabilitação
e música. Tá bom, mas eu vou colocar elas, vou pesquisar primeiro reabilitação, vou pesquisar depois música, vou colocar algum booleano, and, or not. Você vai ter que descrever isso, porque vai ser exatamente do jeito que tu fez. Então, essa é uma parte importantíssima. 8. Descrever os métodos de como avaliar se um estudo era elegível, quantos pesquisadores, como escolheram. Então, por exemplo, para avaliar se um estudo era elegível, primeiro os autores olhavam o título, a área de concentração, as palavras-chave, depois eles verificavam o resumo, quanto à metodologia, depois o texto foi lido na íntegra. Essa seleção foi feita de modo pareado, com 2 pesquisadores. Então, todo esse processo tem que ser descrito. Caso ele não foi feito, você também descreve o como ele foi feito. Foi feito só por um pesquisador? É muito recomendado na revista temática, né? Mas se foi como você fez, tu coloca lá também. Então, tem que estar descrito todas essas partes. Por isso que eu disse, esse checklist é indicado quando você termina a sua revisão temática. Porém, se você conhece ele com antecedência e está familiarizado, é óbvio que ele vai auxiliar você escrever e pensar na metodologia da sua revisão temática. Ok? Próximos itens. Item 9. Especifique os métodos usados para coletar dados dos relatórios, incluindo quantos revisores coletaram dados de cada relatório. Então, depois que você achou os artigos lá, os pesquisadores, quem que extraiu os dados, quais foram os critérios para isso? Então, você vai verificar isso para atender a esse item 9. Item 10A, listar e definir todos os resultados para quais os dados foram buscados. Então, por exemplo, eu pesquisei... vamos pensar... eu verifiquei se o uso de... se o alongamento melhora a amplitude de movimento, força, enfim. Aí eu vou descrever cada descritor, assim, de acordo com esses artigos, isso funciona, de acordo com esses artigos... daqui não é adequado. Então, isso que mais ou menos significa esse item 10A. Item 10B, listar e definir todas as variáveis para as quais os dados foram solicitados. Por exemplo, características do participante, da intervenção e fontes de financiamento. Então, esses dados quanto às variáveis são importantes também, porque, por exemplo, um estudo pode fazer uma intervenção com uma amostra X, mas o outro faz com uma amostra diferente. Eles deram resultados diferentes, mas eles usaram a mesma intervenção, porém públicos que têm uma heterogeneidade. Por isso, esse item é importante. Item 11. Especificar os métodos usados para avaliar o risco de viés nos estudos incluídos. Essa parte é importante. Todas as partes são importantes, né? Mas, enfim, o que significa isso? Por exemplo, você coletou lá os artigos. Como que você vai avaliar a metodologia deles? Você vai usar a escala P, você vai usar a de risco de viés da Cochrane? Você vai descrever qual que você usou, como você usou isso e tudo mais. Item 12. Especificar para cada resultado as medidas de efeito. Por exemplo, razão de risco, diferença média, usada na síntese ou apresentação dos resultados. 13A. Descrever os processos usados para decidir quais estudos eram elegíveis para cada síntese. Então, por exemplo, o artigo tinha que ter tal variável, tal característica para entrar naquela síntese de dados. Isso daqui também vai entrar na parte de meta-análise também. Por exemplo, qual estudo vai ser elegível para meta-análise? A gente usou esse critério e tudo mais. É mais ou menos nesse sentido. 13B. Descrever quaisquer métodos necessários para preparar os dados para apresentação ou síntese. Então, aqui vai entrar na parte estatística. Tá bom, a gente coletou os dados, a gente usou tal teste estatístico, a gente teve que trabalhar... Vai entrar na parte mais estatística bruta, digamos assim. Tudo que você precisou fazer com os dados para conseguir trabalhar com eles. Entende? 13C. Isso. Descreva
métodos usados para tabular ou exibir visualmente os resultados de estudos de síntese individuais. Então, por exemplo, eu usei o MATLAB para fazer os gráficos ou para plotar esses dados e tudo mais. Um exemplo, pode ser outro software, é só um exemplo primeiro que me veio na cabeça. Então, você vai descrever como que tu fez isso. Então, na dúvida, sempre descreva as coisas, porque vai ser cobrado. Bom, já ficou um pouquinho longo esse vídeo, eu vou dar uma pausa, tomar uma água e a gente vai pro próximo, a versão 2 do checklist da Prisma, dando continuidade a esse checklist.